Olá, graça e paz, boa tarde. Mais um vídeo aí para que a gente possa alimentar o nosso espírito, para que a gente possa fazer com que cresça a nossa fé. Eu quero meditar juntamente com vocês no Salmo 91, que diz assim a palavra de Deus. Aqui está minha Bíblia. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz o primeiro versículo da palavra de Deus aqui. Queridos, eu quero dizer para você que este versículo ele fala de quem mora, esse versículo ele fala de quem habita, esse versículo ele não fala de quem visita, de quem passa, de quem passeia, enfim, fala de quem mora na casa de Deus, né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Querido, eu entendo com esse versículo que nós temos que ser constantes naquilo que nós queremos para nossas vidas. Nós precisamos ser uma pessoa que insiste, que bate. A palavra de Deus diz que aquele que bate, abrir-se-vos-á. A palavra de Deus diz. Então nós temos que ser constante, como alguém que trabalha a sua vida inteira, sei lá, numa propriedade de alguém. E quando ela sai, ela recebe ali os seus direitos trabalhistas, né, pelos seus trabalhos prestados. Da mesma forma, é no mundo espiritual. Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Se nós formos fiel a Ele, se nós fazermos direitinho o que Ele manda, além de termos uma vida na presença dele aqui na terra, no final de tudo nós ganhamos a salvação, que é o nosso bem maior, né? É a esperança, é a grande esperança de todo crente, né? Então nós devemos ser constante naquilo que nós acreditamos. Eu acredito em Deus, eu sirvo a Ele de todo o meu coração. Essa é a palavra de Deus, né? Então o versículo 2 diz assim: aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha força, e nele confiarei. Queridos, exemplos de confiança. Quando falarmos de confiança, eu me lembro de Abraão, né? Quando Deus prometeu para ele uma grande nação e ele não tinha sequer um filho, né? E ele creu. Ele é considerado o pai da fé, porque teve fé, mas não foi apenas fé. Abraão ele teve muita confiança também, porque depois que da velhice dele, depois de praticamente 100 anos, quase 100 anos, Deus cumpriu ali a promessa, dando a ele o filho Isaque. E um pouco mais tarde, Deus pede o seu próprio filho em sacrifício, Isaque. E Abraão, de maneira nenhuma, ele recusou, de maneira nenhuma, ele disse não para Deus, Ele disse sim. O que eu quero dizer de confiança, que Abraão, ele confiou que ele ia naquele monte Moriá, onde a palavra de Deus diz que ele foi sacrificar o seu filho Isaque. Não era uma viagem pequena, era uma viagem de cerca de 3 dias. E ele caminhando juntamente com Isaac e mais alguns dos seus subordinados ali, E imagine só a tristeza daquele homem viajando esses dias todos com seu filho para oferecer em sacrifício, onde Deus tinha pedido ali um sacrifício do seu filho. Ele confiou o tempo todo que ele voltaria dali com seu filho. Que Deus iria, sei lá, ressuscitar ou fazer alguma coisa do tipo. Mas Deus estava fazendo aquilo apenas para provar a sua fé. A palavra de Deus diz que quando ele levantou o cutelo para sacrificar o seu próprio filho, o anjo brandou dos céus e disse em alta voz: não façais isso. E ali Deus já deu uma provisão de um cordeiro que estava ali embaraçado com seus chifres numa moita, em algum arbusto, e Abraão pegou ali, sacrificou aquele cordeiro e voltou para casa com seu filho. O que é isso? É confiança. Ele confiou que Deus não ia deixar ele na mão.
Ele confiou que Deus ia fazer essa grande obra na vida dele. E nós, hoje, aqui no presente, será que confiamos de tal forma assim em Deus? Será que quando colocamos um propósito na mão de Deus, pedimos a Ele que toma conta, será que nós confiamos que Deus ele vai agir a nosso favor? Ou será que nós colocamos o propósito e ficamos correndo atrás de resolver aquele problema? Hein? Nós devemos confiar como Abraão confiou, como diz o versículo 2, que diz o versículo 2 aqui do Salmo 91. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha força, e nele confiarei. Esse nós temos que fazer o tempo todo. Versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Aleluia, querido. Aqui é uma proteção que Deus nos dá, né? Ele diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Querido, quantos livramentos Deus tem nos dado, não é mesmo? Deus tem nos livrado de situações, Deus tem nos livrado de acidentes. Muitas das vezes a gente passa por situações que nós mesmos declaramos dizendo, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Porque é livramento de Deus para nossas vidas. Aleluia. Ainda diz mais aqui no versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Querido, imagine só uma galinha e em volta dela os seus pintinhos. De repente, eis que surge no alto um gavião. O que acontece? Os pintinhos correm todos para debaixo das asas dessa galinha. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que ali eles estão seguros. A galinha representa um escudo, né? Deus em nossa vida, Ele representa, além de todas as outras coisas, segurança, né? Como nós podemos lutar contra o mal, contra o inimigo de nossas almas, né? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, né? E como que nós lutamos pela potestade, contra a potestade, se nós não a vemos, né? Não conseguimos. Nós temos que nos achegar a Deus, e Ele designa anjos para guerrear por nós, para vencer por nós. Não é mesmo? Que nós, como que nós vamos lutar contra o que nós não vimos? Não é mesmo? Contra nós não vimos, contra o que nós não apalpamos, não conseguimos segurar, né? Então não tem como nós lutar, somos totalmente vulneráveis. Mas se nós estamos na presença de Deus, ali designa anjos a nosso favor. Anjos que vão guerrear as nossas guerras, vão batalhar as nossas batalhas e vai nos trazer a vitória. Aleluia. Vamos ver mais um versículo. Versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Versículo 6. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 7. Querido, o que eu entendo com tudo isso? Versículo 6. Nós não temerá nenhum espanto que anda na escuridão. O que é um espanto? Espanto é aquilo que vem tirar a tua paz quando você está dormindo. Aquele demônio que vem em forma de pesadelo, que vem muitas das vezes te tirar a paz, que faz você acordar com medo. Esse é o espanto noturno. Mas por que nós não tememos? Nós não tememos que quando nós vamos nos deitar, nós oramos a Deus, não é mesmo? É assim que se faz? Nós oramos a Deus e pedimos dele a proteção para a nossa vida. Nós pedimos para que Ele guarde nosso corpo enquanto nós dormimos, que Ele guarda, que Ele vela pelo nosso sono, que Ele nos dá a proteção e nós conseguimos dormir um sono tranquilo e reparador, porque estamos guardados por Deus. Porque antes de fecharmos nossos olhos, nós já garantimos a nossa segurança. Ali Deus põe anjos para nos dar a proteção. Ali Deus põe anjos a nosso favor. Por que Ele faz isso?
porque nós somos fiéis a Ele, porque nós tememos a Ele, porque nós vivemos para a obra dele. É o que eu falei lá no começo, quando o trabalhador trabalha a sua vida inteira, ali quando ele durante o trabalho dele, ele tem ali o seu ordenado, tem ali o seu salário, mas quando ele sai, quando ele é dispensado daquela propriedade, ele tem os seus direitos trabalhistas pagos. Ou seja, valeu a pena ele ter trabalhado, se valeu a pena ele ter servido com alegria, valeu a pena. Com o nosso Deus não é diferente. Deus, ele nos guarda o tempo todo, ele nos dá provisão, ele protege a nossa vida, protege as pessoas que nós temos pedido a ele através da oração para guardar. Ele nos dá o poder de orar pelo enfermo e o enfermo ser curado. O que é isso? É uma forma de pagamento, porque nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus. E além de tudo isso, quando nós partimos dessa terra, nós ganhamos a salvação, a vida eterna, né? Nós estaremos para sempre com Ele, ou seja, toda essa vida de luta que nós passamos aqui valeu a pena, porque nós estamos rumo à mansão celestial. A palavra de Deus diz que lá as ruas são de ouros, lá tem muitas moradas, né? Jesus disse que ele ia preparar lugar, né? E se ele fosse preparar lugar, ele voltaria para nos buscar para ele mesmo. Então significa que lá tem morada, lá tem onde ficarmos, não é mesmo? Então vamos para mais um versículo, versículo 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Querido, o que é esse versículo, o que eu entendo com esse versículo? Que somente com os nossos olhos nós olhamos e vejamos a recompensa dos ímpios. Por que nós vemos a recompensa dos ímpios? Porque o ímpio, ele é como uma erva que ela está viçosa hoje e amanhã ela está murcha. Porque ela não tem as suas raízes, como é que eu posso dizer? Ela não tem as suas raízes fixadas num solo fértil. Ela é como uma erva, né? O Salmo 23 fala que que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar seu fruto na estação própria. Ou seja, o ímpio, ele tem as suas raízes fixadas na areia, em cima de uma rocha, porque quando vem o calor, quando vem aquele dia quente, ela acaba se murchando, porque a raiz dela não está regada, não está alicerçada, onde ela possa absorver uma água que representa o alimento para ela, não é mesmo? Então é assim, quando você vê o ímpio crescendo, não se importe, não se importe, importe apenas para você. Muitas das vezes nós pegamos nos reclamando, dizendo, olha, por que eu sirvo a Deus, por que eu estou adorando a Deus todos os dias, e aquela pessoa não está, e ela tem uma vida mais próspera do que a minha. Não se importe com isso. A Bíblia diz que a nossa glória não é aqui. Jesus disse na sua palavra que no mundo tereis aflição, né? No mundo tereis aflição. Então, eu venci o mundo, vós também vencerá. Então, não espere glória aqui na terra, né? Deus, ele tem provido o que você necessita, o seu alimento não falta, né? O salmista Davi, ele disse assim na sua palavra: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Só que é assim, muitas vezes você planta, e uma hora você vai colher, né? Eu me arrependo do que fiz, eu me arrependo dos frutos do que plantei, só que o fruto daquilo que eu plantei eu vou colher, mesmo depois que eu me arrependi, que é a lei da semeadura, não é mesmo? Se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semeia coisas ruins, você vai colher coisas ruins, não é mesmo? Então você apronta lá no mundo, muitas vezes você vem para a igreja, aí você se arrepende e você começa a levar uma vida meio que sofrida, uma vida meio que escassa, né? E você não entende, fala, mas por que eu estou passando tudo isso? Né? Os frutos que plantamos, não é mesmo? Versículo 9. Versículo 9 diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, versículo 10, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Se o Altíssimo é a morada de Deus, o primeiro versículo diz assim:
que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o Altíssimo é a morada de Deus. Então nós estamos morando na morada do Altíssimo, nós estamos guardados pelo Altíssimo, nós estamos escondidos no Altíssimo. O mal não vai nos ver. Por que o mal não vai nos ver? Porque nós estamos escondidos. A palavra está dizendo que nós fomos escondidos na sombra do Altíssimo. O Todo-Poderoso, ele guerreia por nós. Ele está à nossa frente. Ele está cuidando de nós em todo o tempo. Versículo 11. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Viu o que eu falei? Nesse instante, quando a gente vai dormir, Deus ele designa anjos para nos guardar conforme o nosso pedido. Mas tem pessoas... Tem pessoas que deitam com pedra e acorda com pau. Ele deita, nem se lembra de agradecer a Deus pelo dia. Ele deita, nem se lembra de agradecer a Deus pelo alimento. Ele nem pede perdão a Deus pelos seus pecados, pelo que ele fez durante o dia, que não foram muitas das vezes do agrado de Deus. Então, quando ele adormece, aí o inimigo vem perturbar a sua mente, entrar no seu inconsciente para te tirar a paz, né? No versículo 11 diz, aleluia, versículo 11, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão, versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Tá vendo, queridos? Como vale a pena a gente estar na presença de Deus, como vale a pena a gente estar guardado por Deus. É o que eu falei, nós não só temos a nossa salvação garantida, mas como aqui na terra, nós somos escoltados por seres celestiais, por seres designados por Deus para cuidar de nós, para cuidar da nossa família, para cuidar daquele que você ama, não é mesmo? A palavra de Deus diz assim que enquanto você está adorando a Ele, Ele está cuidando das coisas que te faz sofrer, que te faz chorar, né? Então muitas das vezes você vai para a casa de Deus, você vai adorar Ele, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando de algum familiar, de algum amigo que você tem pedido em oração para que Ele guarde. E é dessa forma que as coisas acontecem. Versículo 12. Vamos ver mais um versículo. Aleluia. Vamos, versículo 13. Pisará o leão e a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. O que é isso? É autoridade. É autoridade. Quem nos dá essa autoridade? O nosso Deus. O nosso Deus nos dá essa autoridade de pisar o filho do leão, de pisar, calcará aos pés, pisar a serpente. Ou seja, eles não vão nos causar dano algum. Porque nós somos guardados por Deus, né? Não é que nós vamos querer sair quebrando tudo, enfrentando bichos peçonhentos, né? Mas se por um acaso nós pisarmos em uma serpente, não nos fará dano algum, porque nós somos guardados por Deus. Se nós enfrentamos o filho do leão, nós somos guardados por Deus. Quem é o leão espiritualmente representado? É o demônio. Ele representa o falso leão, porque o verdadeiro leão é o nosso Deus, é o leão da tribo de Judá. Esse está para nos guardar o tempo todo. Glória a Deus. Versículo 14. Nosso Deus diz assim, ó: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que coisa mais abençoada, né, irmãos? Deus está nos falando nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, de repente. Eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas pode ter certeza que Deus ele está contigo. Deus ele tem trabalhado por você, ele tem livrado por você. Deus ele tem te honrado, ele tem provido. Deus ele tem feito tudo o que você necessita, porque ele te ama. Jesus, ele te ama. Amém, queridos?
Agora, para finalizar, o último versículo da palavra de Deus diz assim, ó, versículo 16: Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. É aquilo que eu falei no comecinho da palavra, que uma pessoa trabalha a sua vida inteira, vai recebendo o seu ordenado pelo seu serviço prestado, e quando ele sai, ele recebe os seus direitos trabalhistas. Com nós é a mesma coisa, a gente trabalha para o nosso Deus, ele tem cuidado de nós, nos dado proteção, nos tem provido tudo o que nós necessitamos, e por fim, ele nos dá a salvação. Isso é bênção para nossas vidas, isso é bênção para a sua vida. Amém, queridos? Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou ao teu coração, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos, envie o link para os seus amigos, para que ele assista também, para que esta palavra de Deus tenha assim, um alcance muito grande. Amém? Deus abençoe a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.